Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde analisa avanço da vacinação infantil contra a Covid-19 na capital. Tarifa dos ônibus de Porto Alegre é discutida na Comissão de Urbanização e Transportes. E ainda, abertura dos trabalhos. Legislativo realiza a primeira sessão ordinária de 2022. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. O andamento da vacinação infantil contra a Covid-19 em Porto Alegre foi o foco da reunião da Comissão de Saúde da Câmara nesta terça-feira. No encontro, a Prefeitura apresentou os números da campanha na cidade. A imunização de crianças segue na capital gaúcha. Mais de 31 mil doses pediátricas aplicadas. Iniciada há 3 semanas, a campanha de vacinação contra a Covid-19 para as crianças imunizou, até o último sábado, cerca de 26% do público-alvo. Os dados foram apresentados pela Prefeitura aos membros da COSMAN. Proponente da pauta, a presidente da comissão, vereadora Cláudia Araújo, do PSD, chamou atenção para a relevância do tema. A proposição desta reunião da COSMAN é porque nós temos muitas discussões em cima do tema, né? É um tema que mexe muito, né, com as nossas crianças, né? Os pais não sabem como proceder muitas vezes, muitos querem a imunização, outros acham que é perigoso porque acabam ouvindo falas, né, aleatórias de pessoas, muitas vezes talvez até desinformadas. Segundo a diretora de atenção primária da pasta, Caroline Schirmer, Porto Alegre está tendo um bom desempenho no processo de imunização infantil. Ela destacou que já existem 24 unidades de vacinação aplicando as doses pediátricas da Pfizer e da Coronavac. Ela ainda relembrou o começo de todo o trabalho. Então, aqui são imagens do primeiro dia, preparamos as unidades, né, com espaços lúdicos, fizemos uma campanha, né, publicitária, assim, da Liga da Saúde, justamente para a gente envolver, né, todos no combate, né, ao coronavírus. A possibilidade de exigir o passaporte vacinal durante o retorno das aulas na rede municipal de ensino foi questionada pelo vereador Aldacir Olibone, do PT. A secretária municipal de Educação, Janaína Aldino, esclareceu que o poder público não pode impedir que crianças não vacinadas acessem o ambiente escolar. Nesse primeiro momento, nós não podemos exigir. O que nós podemos, sim, é garantir que essas informações cheguem até as escolas, até os professores, para que eles, junto com a comunidade escolar, possam tirar essas dúvidas. A campanha de vacinação infantil segue nos postos de saúde. Os locais que estão promovendo a imunização podem ser conferidos no site da Prefeitura de Porto Alegre. Também nesta terça-feira, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi debatido na Câmara Municipal. O tema voltará à pauta da SESI e os parlamentares da Comissão de Educação deverão solicitar à Prefeitura o detalhamento dos investimentos no setor. Como não havia quórum mínimo para uma audiência oficial, o encontro ocorreu de maneira informal. Durante a reunião presencial, os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb cobraram uma maior transparência sobre a destinação dos recursos investidos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ainda em julho do ano passado, a Prefeitura aqui de Porto Alegre recebeu mais de 17 milhões de reais do governo estadual. O valor é referente ao passivo tributário de ICMS da Companhia Estadual de Energia Elétrica após a venda da CEE. Conforme os profissionais de educação, esse dinheiro deveria ser investido diretamente no Fundeb, mas até o momento, o Conselho ainda não recebeu o detalhamento dos investimentos feitos na educação pública municipal.
A nova lei do Fundeb ela é muito complexa. No momento que a gente tem aí uma nova, vamos dizer assim, diretriz de como a gente utilizar esses recursos. Então nós que somos gestores públicos também estamos debruçados a entender essa nova legislação, na prática o que a gente pode e não pode fazer, e é importante também que a gente tenha essa nova lei, ela prevê esse conselho de acompanhamento do investimento dos recursos, isso é muito importante para a transparência, para a sociedade poder acompanhar os gastos em educação. Eu acho que o papel do executivo é justamente a gente poder abrir esses números, trazer os relatórios para que a gente possa fazer um bom diálogo e assim também ver o impacto que a gente tem na educação do município de Porto Alegre. Conforme o executivo, a Prefeitura da capital gaúcha ainda está se adaptando ao novo modelo do Fundeb, a partir de uma legislação de 2020. Sobre a transparência, a Secretaria de Educação relata dificuldades para inserir os dados no ambiente virtual do município, devido à alteração das regras relativas ao fundo. Para o presidente da SESI, a SMED precisa explicar a destinação dos valores investidos no Fundeb e também criar um canal eficiente de comunicação para informar os relatórios orçamentários. A controvérsia está aí, porque o governo não fez esse pagamento segundo o Conselho e nós estamos justamente tratando de aferir isso, ou seja, se o governo está cumprindo a lei ou não está cumprindo a lei. Mas nós vamos pedir mais informações oficiais para o governo não tinha algumas informações importantes, por exemplo, o governo não tem discriminado, pelo menos não deu esse informe, dos valores do Fundeb, não nos mostrou como é que eles estão fazendo esse controle. E é muito importante que a sociedade tenha esse controle. Então o governo, em primeiro lugar, tem que dizer exatamente quais os recursos recebeu, para onde é que tem destinado esses recursos, para saber se ele está cumprindo a lei ou não. O pedido de esclarecimentos encaminhado pela SESI tem prazo máximo de 30 dias para ser respondido pela Secretaria de Educação. Os investimentos do Fundeb devem voltar à pauta da comissão nas próximas semanas. Na iminência de um novo reajuste da tarifa dos ônibus na capital, a Comissão de Urbanização e Transportes tratou do tema nesta terça-feira. Projeção inicial da IPTC aponta para uma alta em torno de 40%, dos atuais R$ 4,80 para R$ 6,65. Na reunião, os parlamentares também solicitaram mais informações sobre a fiscalização da bilhetagem eletrônica. Este funcionário da empresa pública de transporte e circulação explicou como se dá o cálculo da tarifa de ônibus em Porto Alegre e afirmou que o que mais pesa no valor é a isenção da passagem para os idosos. Essa é a lei que determina os dois momentos pelos quais a tarifa deve ser reajustada, e o edital trouxe isso para dentro dele, né? Que são o dissídio dos rodoviários e quando a inflação medida pelo IGPM ultrapassar 8% desde o último reajuste. Então, hoje, o que mais pesa são os idosos com mais de 65 anos, tá? Eles têm um peso significativo de 29% do total de uso. A queda do número de passageiros também tem pressionado o sistema, conforme o secretário municipal de Mobilidade Urbana. Segundo Matheus Aires, antes da pandemia, 800 mil pessoas utilizavam ônibus. Hoje são 200 mil, compara o titular da pasta. O secretário ainda elencou outros elementos que contribuem para o reajuste da passagem. Outro elemento importante, né? O aumento dos indicadores aí, né? Vamos lá, né? Tudo que é metal, ferro, alumínio, tivemos aumento absurdo, combustível, tivemos aumento absurdo, tudo isso entra também na tabela de cálculo, né? Temos na pauta o pacote de mobilidade aprovado pela Câmara de Vereadores, né? A questão das isenções, aí o vereador Gessé muito bem disse, né? É um absurdo nós temos uma lei que dá isenção sem demonstrar quem paga essa isenção, não é? Conforme a EPTC, quem paga o custo da operação do transporte na capital é o próprio usuário. Por isso, em parte, o valor da passagem também aumenta. Segundo a Prefeitura, uma das alternativas do Executivo é buscar junto ao governo federal um subsídio para financiar o transporte público aqui no município. Mas enquanto não há uma definição, a expectativa é pelo percentual do reajuste da tarifa. O valor deve ser anunciado nos próximos dias.
De acordo com cálculos da EPTC, a passagem pode passar dos R$ 4,80 para R$ 6,65, uma alta de quase 40%. É preciso que haja uma vontade política, ou do governo federal, estadual, municipal, de que sejam aportados alguns recursos, né, para ajudar a subsidiar o sistema. Da maneira como está, ele se torna cada vez mais inviável. Para a vereadora Karen Santos, do PSOL, também falta transparência na planilha de cálculos da tarifa de ônibus. Segundo a parlamentar, algumas receitas extratarifárias ficam de fora da conta. As receitas extratarifárias, oriunda das multas, diretor Ramires, oriundo do recurso da publicidade, secretário Aires, oriundo desses recursos, dessas aplicações financeiras, isso deveria estar previsto no cálculo tarifário. Nós questionamos isso ao Ministério Público de Contas, também tem um inquérito em curso, nós levamos isso ao Ministério Público Estadual, para a pasta de patrimônio. A parlamentar ainda disse que o controle da bilhetagem eletrônica tem que ser repassado da ATP para a Prefeitura, conforme prevê lei municipal. A procuradora do município informou que a Prefeitura está montando um grupo de trabalho para ouvir várias entidades a respeito da bilhetagem. A medida atende determinação da Justiça em resposta a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Conforme o Tribunal de Contas do Estado, as empresas de ônibus também precisam cumprir 2 termos aditivos ao contrato de licitação. O primeiro aditivo, grandes questões já não foram atendidas e foram repactuadas para o segundo aditivo. E só isso já é uma grande janela, né, de atualização do nosso sistema. Então, assim, discutir o transporte coletivo sem hoje nós cobrarmos o que está escrito do segundo aditivo de ser atendido de lado a lado, operadores, né, do sistema e também a prefeitura, é difícil. Entre os encaminhamentos do encontro, o presidente da CUTAB disse que o assunto deve ser retomado pela comissão após definição da nova tarifa de ônibus em Porto Alegre. Com relação à mudança da questão da bilhetagem, que hoje se encontra nas mãos da ATP, e a gente quer participar ativamente desse debate sobre qual é que vai ser o futuro dessa bilhetagem e sobre que forma vai ser feita essa nova modelagem. Eu acho que um pedido de informação para oficializar de onde está no cálculo apresentado que vai ser apresentado ao Conselho, as receitas extratarifárias, que eu acho que é um elemento importante que normalmente não aparece no cálculo. No retorno dos trabalhos no plenário Otávio Rocha, os parlamentares destacaram os 115 anos do Instituto Espírita Dias da Cruz, data que foi celebrada no último dia 27 de janeiro. A entidade ocupou o espaço da Tribuna Popular na primeira sessão ordinária de 2022. Em nome da presidência do Instituto Espírita Dias da Cruz, Cláudia Franciosi relembrou a trajetória da entidade, que começou em 1907 com um pequeno grupo espírita. Além do acolhimento espiritual, Cláudia disse que hoje os cerca de 300 voluntários também contribuem com as políticas públicas de Porto Alegre. A representante do Instituto também destacou o trabalho realizado em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, a FASC. Há 90 anos, o Dias da Cruz conta com um albergue noturno localizado na Azenha, esquina com João Pessoa. Todas as noites, 100 pessoas são atendidas pela entidade. A gente vai oferecer um espaço de diálogo também. Muitos chegam assim com muitas angústias porque perderam os documentos, tiveram uma situação familiar, perderam seu emprego, estão em transição, né? Muitos estão saindo do interior, passam por Porto Alegre para ir para uma outra cidade. Então a gente também faz esse acolhimento de entender o que está se passando. Cláudia Franciosi também falou que o Instituto Espírita mantém há 40 anos a escola Casa do Pequenino. O local oferece vagas para crianças de 4 meses a 5 anos de idade. A representante do Dias da Cruz afirmou que em 115 anos, mais de 3 milhões de pessoas foram atendidas pela entidade em ambos os projetos. Vereadores de diferentes bancadas se manifestaram e parabenizaram o Instituto pelo trabalho realizado na capital. Porque nós estamos aqui na casa do povo, né? É aqui que o povo diz, acredita, vota e diz que aquele ali vai me representar.
representar. Então, poder estar aqui hoje e receber essas palavras lindas de inúmeros vereadores de diversos, né, partidos, nos mostra que a questão da solidariedade, a questão do ser humano não tem um partido, bem pelo contrário, né, tem um coração cheio, um coração inteiro. E a mesa diretora da Câmara entregou nesta quarta-feira para o Departamento Médico do Legislativo cerca de 200 testes de antígeno para a Covid-19. Na última semana, a Câmara realizou a testagem de servidores que tiveram sintomas gripais. 1/3 dos funcionários testados apresentou resultado positivo para a Covid e teve que ser afastado ou colocado em trabalho remoto. O presidente do Parlamento Municipal, o vereador Idenir Sequim, e o médico Marcos Ferreira explicaram a importância da aquisição dos novos testes. O nosso departamento médico da casa nos relatou a dificuldade de se fazer os exames fora de Porto Alegre. A mesa decidiu comprar os antígenos e hoje nós estamos entregando para o nosso departamento médico que vai realizar os testes para as pessoas da Câmara, vereadores e funcionários da Câmara que tiverem sintomas e poderão fazer o teste aqui mesmo na Câmara sem precisar ir em outro laboratório ou um outro posto de saúde. Eu acho que isso é um avanço. A mesa diretora está aqui, os vereadores o Matheus e a vereadora Mari junto comigo aqui, representando a mesa. Estamos fazendo a entrega aos nossos médicos e médicas para que façam isso e cuidemos da saúde dos nossos vereadores e dos nossos funcionários. É importante lembrar que a gente está ainda dentro de um pico, né, da variante Ômicron e nesse sentido, para que a gente consiga efetuar o adequado combate à pandemia dentro das instalações da Câmara Municipal, a execução do teste de antígeno vai ser uma arma importante para esse diagnóstico precoce e o afastamento desses servidores e vereadores para que evitem a disseminação da doença dentro do ambiente legislativo. Esse é o nosso objetivo. Em março, a capital gaúcha completa 250 anos. E a partir desta semana aqui na TV Câmara, você vai acompanhar na nossa programação mensagens dos parlamentares alusivas ao aniversário de Porto Alegre. Para abrir a série, vamos conferir o recado do presidente do Legislativo, vereador Idenir Sequim, do MDB. Deus tem sido muito generoso comigo. Nesse ano que Porto Alegre completa 250 anos, eu estar como presidente do Legislativo Municipal é uma graça. Eu espero que nesse ano a gente possa homenagear a todos aqueles homens e aquelas mulheres que fizeram de Porto Alegre esta cidade maravilhosa. Porto Alegre é uma cidade linda, cheia de amor, cheia de felicidade. Espero que esse ano, no ano dos 250 anos, nós possamos todos juntos ter muita amizade, muito amor, muita dedicação ao próximo, fazer de Porto Alegre uma cidade maravilhosa como ela é e fazer com que todos os porto-alegrenses tenham mais felicidade, tenham mais amor um pelo outro e que faça de Porto Alegre a cidade da solidariedade, festejando-a. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.